Olá, queridas e queridos, sejam bem-vindos ao Edam Pod, o podcast do Edam Bank. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar. Afinal de contas, o Edam Pod é feito para você. Hoje eu tenho a honra de trazer uma pessoa que é um grande amigo, foi um grande mestre, o mentor da minha carreira, uma pessoa que eu admiro demais. Então hoje eu tenho a honra, a felicidade de trazer para falar com vocês o esposo da Valéria, pai da Juliana e da Patrícia, avô do Lucas e também da Cecília. João Luiz Pascoal, seja bem-vindo ao Edam Pod. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com você depois de algum tempo que não nos falamos, Edu. Faz bastante tempo. Quanto tempo que nós nos vemos, João? Pelo menos 5 anos. Nossa. Pelo menos. Mas a gente se fala constantemente. Isso é uma grande Por vantagem. mensagem, Por por mensagem, telefone. Isso. Não pelos pessoalmente. votos. Pelos votos de Não sempre. É? Muito Isso aí. bom, muito bom. Só para falar para vocês, olha só. Vocês sabem que a minha carreira foi Banco Francês e Brasileiro, Sudameris, ABN Real, aqui e fora do Brasil. Nessas passagens, você tem sempre aquelas pessoas que acabam te adotando. Eu era relativamente jovem, somente quando você volta como expatriado, se você não tiver alguém ali dos diretores que possam abraçar a sua carreira e contribuir para o seu desenvolvimento, eu vou dizer que você realmente está numa situação extremamente delicada. Porque você sai, como nós falamos aqui no Edam Pod com o André Agra, você sai, você retorna, você é um elemento novo naquela corporação. E quando eu retornei de Paris e nós fomos para o ABN AMRO, então a mudança do Sudameris para o Banco Real, eu tive o prazer de ter o João Luiz Pascoal me adotando e me levando para a área dele numa situação que eu podia eventualmente ser inclusive demitido. Então, assim, ele realmente, naquele momento, ele foi muito mais que um amigo. E nós não tínhamos tanta relação até então. Não. Tínhamos tido pouquíssimo contato no Sudameris. E eu não sei nem porque o João me escolheu. Ele vai contar aqui hoje para vocês, tá? Mas eu sei que nós tivemos uma relação fantástica, não é isso, João? É verdade. E, assim, eu já te contei isso, talvez você tenha se esquecido. Eu te escolhi primeiro por um interesse muito egoísta meu, né? Que eu precisava de uma pessoa boa em processos e para tomar conta do compliance da corretora, quando nós entramos no mundo ABN. E né? criamos a corretora. E criamos a corretora, foi uma união da corretora do Sudameris com a então ABN Securities, que estava dormente, né? Estava inoperante. E com um sonho de crescer, de fazer muita coisa nova, como fizemos. Em 3 anos, a gente bateu recordes e recordes, você se lembra disso. E então, assim, a primeira confissão aqui hoje, né, e que eu já tinha comentado com você, foi um lado egoísta, que eu precisava de alguém, um profissional robusto, com muita seriedade, com ética, e você estava lotado na corretora como uma pessoa do compliance. Isso. E o meu convite para você foi, então, já que você está aqui, vamos pedir a sua transferência definitiva para a corretora para você tomar conta desse negócio. Sim. E depois disso, eu criei no banco, acho que foi o primeiro, depois isso virou boa prática dentro do banco, a figura do Business Manager. Isso. Que você andava por todas as áreas que eu tinha responsabilidade para trazer as informações que eu precisava, como a gente discutia há pouco, né? O diretor não tem mãos, pés, cabeça suficiente para estar envolvido em tudo e acompanhar todos os assuntos. Então, você acompanhava cada um das minhas áreas, né? Tanto no varejo como no wholesale. E que contribuiu de maneira fundamental para o meu desenvolvimento. Mas olha só... Foi uma escola para todos nós, para mim também. Foi, mas olha só. Vamos começar um pouquinho antes. Porque nessa época você estava com o quê? 50 anos, entre 47 e 50. Porque eu me lembro que 50 nós já estávamos juntos há uns 2 47, anos. exatamente 47. Então a memória ainda está funcionando um pouquinho. Agora vamos lá. Antes de tudo isso, João, de onde você é? Eu sou de Campinas. De Campinas. E você teve um desenvolvimento de carreira em Campinas, irmãos, quer dizer, conta um pouquinho aqui da sua infância, da sua juventude, para que as pessoas te conheçam e saibam a essência do João Luiz Pascoal. Venho de uma família que é 50% italiana, 50% espanhola. Do lado da minha mãe, espanhóis e portugueses. Do lado do meu pai, italiano.
que foi a cultura que prevaleceu dentro da casa dos meus pais. Perfeito. Né? Aquela coisa da reunião de família importante, todo mundo junto. Todo domingo almoço. Domingo almoço, às vezes o almoço acabava em discussões calorosas, como todos os bons italianos, mas nunca brigas, né? É uma discussão, mas não uma briga. É, uma discussão calorosa, como eu disse, né? E isso foi consolidando o que eu sou hoje, né? Depois de muitos anos, esses valores que foram adquiridos na educação. Uma família bastante humilde, meu pai é eletricista, especializado em telefonia. Meu pai foi funcionário da Telefônica Brasileira, Companhia Telefônica Brasileira, antes da Telesp. E eu fui criança telefônica. O que quer dizer isso? A Telefônica, para os funcionários que tinham filhos em idade escolar, dava uma bolsa para essas crianças, né? Então, minha primeira fase escolar, eu estudei numa escola particular de padres em Campinas, muito tradicional, padres holandeses, que também foi mais um tijolinho nessa construção dos meus valores, no que eu acredito e tudo mais. Existe ainda hoje essa escola? Ela existe, ela mudou de nome, antigamente ela chamava-se, a minha época, é bom falar na minha época, né? Mas naquela oportunidade, naquela época... É a sua época, enquanto está viva, é a sua época, né? Esse é o conceito. Isso aí. A escola chamava-se Escola Paroquial São José. E era uma paróquia onde eu me casei anos depois. Tal. Formação então, católica, tem histórica. portanto. Basicamente católica, bastante atuante. E depois que eu fui para secundária, hoje ensino médio, né? Eu fui para o mundo da escola pública, que também foi um aprendizado muito forte para mim. Na região. Num bairro chamado Bonfim, numa escola que se chama Colégio Estadual, Escola Normal e o Delbrando Siqueira. Essa existe ainda com o mesmo nome. A Paroquial São José mudou para Júlio Chevalier, que é o nome de um padre. Sim, sim. Bastante prominente na Igreja bastante Católica, bastante conhecido. Na Igreja Católica. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Com 2 irmãos, uma irmã mais nova que eu, 2 anos, e um irmão mais novo que eu, 5 anos. Tá. Então, quer dizer, você é o primogênito da família. Sou primogênito, Quer dizer, também você acaba sendo... Foi o que rompi alguns modelos, algumas barreiras. Muito bom. E quando é que você veio para São Paulo, João? Quer dizer, como foi sua carreira? Você se formou ali no ensino médio? Isso, depois fui para a universidade. Você fez aonde? Eu fiz, a época era Mapofei, MacPoli, que era a Poli, sim, a FEI, né? E eu passei na Escola de Engenharia em Lins, e aí tive minha primeira decepção por uma questão financeira dos meus pais, eu não pude ir para Lins. Entendi. Período integral, república, meu pai tinha que me bancar e não tinha como. Né? Aí prestei o vestibular, passei na Unicamp para fazer matemática pura e aplicada. Fiz um semestre e aí mudei de novo porque eu queria ganhar dinheiro. Eu até me lembro aqui num dos podcasts que você falou, a gente está acostumado no Brasil falar ganhar dinheiro e não fazer dinheiro. Eu sempre fui muito voltado por fazer dinheiro. Fazer dinheiro, exatamente. Né? E eu tinha essa necessidade, tinha desejos de estudar fora, de trabalhar fora, de morar fora. E a minha história depois comprova isso, de certa forma deu certo. Deu muito certo. Então eu fui atrás... De certa forma, deu muito certo. Eu fui atrás disso tudo, então eu comecei a bancar meus estudos, me transferi para a PUC em Campinas, no mesmo curso de matemática pura e aplicada. Foi um curso maravilhoso, eu tinha filosofia, psicologia educacional, história dos números, não só a matemática como a gente vê hoje, né? Hoje não tem mais o curso como tal no Brasil, a matemática virou licenciatura curta, a época era licenciatura plena. Então isso me levou a começar a trabalhar, fazer muitas coisas. Desde muito menino, eu vendia
ovos na feira, vendia frango na feira, vendia pipa na rua. E sempre tive Fazia meu dinheiro. e vendia, porque pipa você faz e vende. Eu fazia e vendia, né? E em outras épocas, paraquedinha. Não sei se aqui em São Paulo você tinha que você isso. colocava uma pedra, você jogava... Eu tinha um bonequinho. Como meu pai trabalhava na Telefônica, ele trazia uns isoladores de madeira dos postes onde passavam as linhas do telefone. Os postes eram substituídos e eles traziam. E era certinho um bonequinho pro... Então, já era um pouco mais sofisticado, tinha valor agregado no meu paraquedas. E aí conseguia vender para moçada, para molecada. Vendia para molecada e isso foi me levando a gostar desse jogo, né? De negociação. De negociação e tudo mais. E tem histórias, assim, familiares legais, né? Uma vez, meu irmão sempre foi um cara muito grande e pesado, né? E tinha lá uma necessidade um dia de comprar um colchão novo que meu pai não tinha condição de dar. Eu comprei o colchão para o meu irmão com esses dinheiros que eu fazia essas coisas. Né? Qual idade você tinha à época? Tinha 13 para 14. Super jovem. E ele 8 para 9. E naquela época as pessoas começavam a trabalhar mais cedo também, né, João? A gente começava a trabalhar muito 12, mais 13, cedo. 14 Muito mais anos, cedo. já começava a ter muito mais coisa da responsabilidade e tudo mais. Eu fui um garoto que não conhecia a palavra mesada, né? Não tinha essa coisa de... Não sobrava. Você fazia a sua mesada. E aí, falando dos meus pais, meu pai era outra que trabalhava e a minha mãe era quem administrava o que tinha para administrar. As crianças na escola, as finanças da casa e tudo mais. Me lembro que meu pai chegava com um envelope, com dinheiro dentro, né? Hoje a gente falando aqui do seu negócio, do mundo onde eu cresci profissionalmente, coisas eletrônicas, movimentação de recursos, né, de forma eletrônica, virtual, lá era dinheiro vivo. No envelope. No envelope que vinha da companhia. Maioria das empresas. O Lerite, a pessoa assinava. Assinava e recebia o envelope. Com o dinheiro dentro. E até pouco tempo, eu agora me desfiz disso. Eu tinha a coleção das tirinhas, porque o envelope que meu pai recebia tinha as tirinhas do Tintim, porque a Telefônica era espanhola, né? Então trazia muita coisa da Europa e tal. E eu colecionava as tirinhas, as histórias em tirinha. E agora, o ano passado, eu acabei me desfazendo de uns envelopes desses que eu tinha. Que era uma coleção. Que me levou, Tintim me levou a viajar para a França, por exemplo. Né? Então, aí vinha meu sonho de trabalhar no exterior e fazer uma experiência no exterior. Você já tinha essa visão do mercado internacional já desde muito jovem ou não? Não, na realidade, assim, depois dessas coisas pequenas que eu fazia, eu fui trabalhar para um primo meu que tinha uma distribuidora de produtos hospitalares em Campinas. E eu fazia os famosos borderôs, porque eu tinha tido... Da cobrança. A oportunidade de fazer um curso de datilografia, que a gente falava à época, com máquinas de escrever. E nisso eu fui fazer os borderôs para depositar as duplicatas que ele vendia para os clientes no banco. E um belo dia, eu tinha um outro primo, que não era primo, era namorado de uma prima irmã minha, ele era caixa do Banco Sudameris. E um belo dia eu fui lá no Banco Sudameris entregar um borderô, era office boy praticamente, né? Nessa Você estava com que idade nessa época? 17 anos. Tá. Antes da fase do Exército. Antes da fase do Exército. E meu xará, o João Miguel, que era o caixa, ele me disse, olha, tá abrindo uma vaga o ano que vem para trabalhar no câmbio. Faz um currículo seu e eu vou apresentar aqui para o então administrativo, que a gente dizia do Banco Sudameris. Era o cara... Gerente da agência. O gerente administrativo da agência, Arlindo Jorge. E assim se fez. Eu fiz o currículo, deixei e acabei esquecendo. Quando eu tinha 17 anos e uns meses, já para me alistar, essa pessoa me chamou e me mandou um telegrama. À época, não tinha celular, nada disso. Chegava em casa o telegrama. Para que eu comparecesse no banco para fazer uma entrevista. Minha entrevista foi com o então gerente de câmbio
um cara chamado Ed Vanger Generoso, foi meu primeiro chefe, falando do chefe. Pois é. Né? E ele me deu, eu me lembro, um telex, que era uma ordem de pagamento em inglês, e disse, leia e me diga o que que é isso. Falei, ó, aqui está escrito que essa senhora está recebendo, nunca me esqueço, 689 marcos alemães da aposentadoria dela na Alemanha, é uma ordem de pagamento que ela vai receber aqui, é essa comunicação. Parecia um telex, parecia um telegrama também. Esse foi meu teste, eu passei, o cara me chamou, comecei a trabalhar. Mas o inglês, como é que você chegou no inglês? Porque você falou que veio de escola pública, e nós sabemos que o forte não então, o idioma. A escola pública, ela, no Hildebrando Siqueira, eu aprendi muito inglês. Eu tive uma professora, dona Noeli, que era barra, e ela fazia a gente falar e aprender. Ou seja, não era to be não, todos os anos. Não, era conversação e tudo mais. Em escola pública à época, hein? Que bacana. E isso me ajudou imensamente. E aqui nas Redondezas, a minha avó morava aqui com uma tia minha, solteirona. Essa minha tia patrocinou o meu primeiro curso de inglês. Eu tinha 17 para 18 anos. Isso também me ajudou a entrar no banco. Valor. E eu aprendi depois de quase adulto já, né? Um detalhe, aqui nas Redondezas não é Campinas, é Liberdade, é Liberdade São Paulo. Exato. Nós estamos gravando aqui no estúdio que fica na Liberdade. Muito bom ponto. Não é? E que foi a parte da minha infância. Eu vinha de Campinas passar as férias na casa da minha avó, né? Então, aqui na região da Liberdade. Aqui na Liberdade, na Rua dos Estudantes antes, e depois na Pires da Mota, aqui na Aclimação. João, e uma curiosidade, pessoal, como que era essa região? Porque, quer dizer, quando eu comecei a frequentar a Liberdade, ou a região, bairro da Liberdade, já era um bairro desenvolvido. Um bairro genuinamente de japoneses, da comunidade, quer dizer, nós íamos para cá quase para fazer um turismo. Uhum. Mas você está falando de uma época que eu acho que ainda não tinha toda essa força. Estava começando o movimento, né, da imigração japonesa no Brasil. Era uma região de chácaras aqui ou não? Como que era? Não, era já bem residencial. Minha avó morava num prédio baixinho, mas era um prédio na Rua dos Estudantes. Um bairro humilde, de classe média baixa, né? Mas assim, que a gente andava na Rua Tamandaré, que é uma das ruas aqui perto, a gente andava de carrinho de rolemã, esse tipo de coisa, né? O ônibus elétrico ainda passava por aqui, na Conselheiro Furtado e tudo mais. Então, tenho essas lembranças aqui, quando eu falo dessa região, é isso. Vir para a capital era um evento. Uma aventura. Que legal, que bacana. E você começou lá na agência do Sudamédias em Câmbio? Em Campinas, no Câmbio. E como é que foi? Foi uma experiência tremenda. Eu continuei... Nessa época, os bancários tinham um regime de 6 horas, né? Isso. Então, eu consegui estudar. Não é de estágio que você está fazendo? Não. Eu entrei como estagiário e 3 meses depois fui efetivado. Tá bem. E o que mais uma vez me ajudou foi a minha intimidade com os teclados, né? Eu comecei fazendo o lançamento dos balanços e balancetes do câmbio, que era apartado do banco, numa máquina chamada Audit 123. E era uma máquina enorme e tal. E depois me levaram para fazer as comunicações por telex, porque eu não precisava da fita para gravar, eu já fazia direto, exatamente porque tinha esse domínio do idioma, copiava muita coisa, tinha os modelos. Tem uma padronização, né? Mas processos, mais uma vez. Mas tem que entender o que está escrito ali. O que estava sendo escrito, Isso foi me ajudando, foi me desenvolvendo cada vez mais. 4 anos mais tarde, o banco, eu tive aí sim um mentor, um alemão chamado Bernhard Lotaruri. Você vai lembrar do nome dele. Me lembro dele. Ele me disse, olha, vou te transferir para Manaus. Foi morar em Manaus. Você já era casado ou não? Não, ainda. Já namorava a Val. E eu trabalhei lá 6 meses antes e depois voltei para me casar.
Nisso eu já tinha passado 4 anos e pouquinho para 5, eu tinha 23 anos quando me casei. Ô, João, vamos fazer um break aqui, porque a avó é uma pessoa muito querida. Muito querida para mim, para você, não precisa nem falar porque é sua esposa, muito querida para toda a família. A Líria, minha esposa, ama a avó de paixão. Então, manda um recado para a avó, olha para sua câmera e manda um recado para ela. Vamos lá, uma esposa muito querida, uma amiga. É uma esposa que me acompanha há 44 anos e que me deu 2 filhas maravilhosas, né, que já são mulheres, e foi minha companheira de vida. O primeiro desafio dela foi morar em Manaus no ano de 79, quando nos casamos, numa terra inóspita, sem parente nenhum. Faltava, apesar de toda a água que a gente vê no Rio Amazonas, agora não, né? Viemos uma seca aí danada lá no Amazonas. Faltava água potável, faltava gasolina, né? As termoelétricas queimavam diesel. Então, quando os navios não conseguiam chegar lá, ficava sem energia. Que loucura. A Juliana, minha primeira filha, nasceu quando eu tinha 26 anos. 3 anos mais tarde dessa transferência para Manaus. Nós cansamos de dar banho na bebê com água mineral que a gente comprava os galões para poder aquecer a água a gás, né? Um fogão a gás, para poder dar banho. A Juliana nasceu lá. A Juliana nasceu lá. Ela é manauara, então. Ela é manauara. Ah, que interessante. Manaus, aliás, assim, só um detalhe para vocês, para quem não foi para Manaus, é como viajar, talvez, para o planeta mais distante, para a região mais distante que você vê. Porque você vê que quando eu fui para Manaus, algo que me impressionou é que geralmente você está acostumado a viajar para a Europa, você vê ali o oceano por horas. Quando você vai para Manaus, você vê floresta por horas. Então, assim, quando eu fui para lá, me impressionou. Porque... E a água que você não vê E você não vê nada. As margens. Né? Você olha assim, a floresta é uma coisa impressionante. Para vocês terem uma ideia da dimensão, a Europa Ocidental cabe dentro da Amazônia brasileira, coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente acha que Manaus não é tão grande. Assim, a Amazônia brasileira não é tão grande. Mas você passa a ter um pouco da visão do que é essa dimensão a hora que você viaja. Quer dizer, isso hoje, eu imagino quando você foi para lá, que era uma extensão ainda muito maior do que o que nós temos hoje. Muito. E assim, foi um período de 3 anos, só nós dois, né? Eu no Sudamérica, a Valéria no Real. Ela trabalhava no Real e ela foi transferida para lá. Ela trabalhava no Real, foi transferida para lá. Ela pediu transferência. Numa agência. Para a agência de Manaus, que era a central do norte, né? E era uma agência grande do Real também. E a gente curtiu muito esse período. Esse período serviu para consolidar a nossa relação. Sem dúvida alguma. Agora, uma pergunta. Quando você recebeu o convite para ir para Manaus, qual foi o primeiro sentimento que te veio? Bom, eu tinha ido, como eu falei antes, né, uns 3 meses, para fazer um trabalho lá, que à época o Banco Central tinha dado um ultimato no banco, que estava com muitos problemas na carteira de câmbio lá, por conta da Zona Franca, que era muito ativa, né? Esse é um outro ponto importante de Manaus. Foi grande a Zona Franca, e de indústria não poluente, né? Mais montadoras e tudo mais. Produtos de alto valor agregado, e então fez-se uma força-tarefa para arrumar a carteira de câmbio. Você não foi sozinho, foi com outras pessoas, então? Foi um profissional de Salvador, o Vitor, um português, Vitor de Carvalho Lima, e eu, para ajudar a fazer essa recomposição da carteira, né? Quanto tempo? O Banco Central deu, à época, 6 meses. Nós arrumamos em 4 meses. Tá bem. Ficaram 4 meses o tempo todo lá? Direto. Longe da família? Longe da família, tudo. E a minha primeira impressão, assim, é outro mundo, né? 4.000 quilômetros distantes de Campinas. Comunicação ruim. Super ruim. Telefone caríssimo, né? Passagem aérea de Campinas ou São Paulo era a passagem mais cara que tinha no território brasileiro. Era mais barato ir para Miami do que ir para Manaus, por exemplo, né? Mas foi uma escola, assim, eu adorei trabalhar lá. E eu brinco com a Valéria que essa minha transferência
tem muita gente que posterga o casamento, né? Eu adiantei o casamento, porque eu não queria ficar sozinho lá quando eu recebi o convite aí para ser o gerente de câmbio lá. E aí vocês foram, e quando Nós chegou em fomos. família? Porque quando chega em família tem uma mudança grande, né? Uma coisa é sozinho fazendo um trabalho que você sabe que tem data para voltar. Outra coisa é mudar em família, sem amigos, sem nada. Como é que foi essa chegada? Essa chegada foi curiosa, porque eu já tinha feito um certo ambiente no pessoal, com o pessoal da agência lá. E o povo amazonense é muito carinhoso. Eles são muito afetivos. São. E essa foi a grande sacada que nós tivemos. A Valéria e eu, isso depois, na nossa história como casal, né? Morar em outros lugares, o aprendizado de Manaus foi muito importante. A gente não fazia comparações. É uma nova Por realidade. exemplo, o que tinha em São Paulo não tinha em Manaus. Verduras. Né? Me lembro que quando a Juliana nasceu, eu falei para o pediatra dela, eu gostaria de dar, sei lá, espinafre para minha filha, né? O que é espinafre? Não, ele disse assim, meu caro, aqui não tem espinafre, mas você vai dar maxixe para ela que tem as mesmas propriedades. Então, essas coisas foram também nos ajudando a desenvolver a adaptabilidade. E isso se provou muito útil mais para frente na nossa vida. É porque eles têm toda uma alimentação voltada às plantações locais. E principalmente um alto consumo de peixe. De peixe. Peixe de água doce. E é um peixe diferente de água doce. Ele não tem aquele gosto do barro, sei lá o quê, que os rios em outros estados trazem para o peixe, né? Lá tem uma diversidade de frutas locais, assim, super importante. Eu, quando fui para Manaus, confesso que eu me encantei. E me encantei, inclusive, com a história do Rio Negro, que não tem mosquitos, que você vai que parece uma praia, um negócio impressionante. São as praias do Rio Negro. Já do Rio Solimões, que é o rio mais barrento, né? Que os dois, quando se misturam, formam o Rio Amazonas, né? Tem o famoso encontro das águas, que você vê a água preta do Rio Negro e a água barrenta, marrom, do Solimões. E como que era a relação com a comunidade local lá na... Assim, eu tive muita sorte, né, Edu? Sempre. Os clientes queriam que a gente participasse da vida deles, né? Esse foi a minha primeira socialização, né? O networking local. E às vezes, assim, a gente aceitava o convite de um cliente no sábado. Se a gente não fosse no domingo, no convite do outro, as pessoas ficavam incomodadas. Mas você foi lá na casa do Edu sábado, não vai na minha domingo e tal. E os colegas do banco também me acolheram muito bem. Vou te fazer uma provocação. Sorte ou habilidade? Eu acho que é uma combinação dos dois, né? É você ter a habilidade para se adaptar às novas situações que a vida te apresenta. A abertura para receber as pessoas. Você fica menos exigente, né? Fica mais tolerante. Aspectos culturais importantes que você precisa aprender. Respeitar. E respeitar, acolher também. Isso, acolher, não comparar, como você disse no início. O ritmo é diferente, o ritmo lá é totalmente diferente. É uma visão diferente de vida. Comida diferente, essas dificuldades que eu falei da falta d'água e tudo mais. Né? Um calor infernal. Então, muitas vezes sem ar-condicionado, porque faltava energia. E úmido. E muito úmido, muito úmido. Teve uma parte positiva, a Val, desde muito pequena, sofria de bronquite, ela se curou da bronquite lá, porque era um inalador natural, de verdade. E constante. Quente e úmido, né? Fez bem para a saúde dela também. E a gente sobreviveu, estamos aqui contando a história. Vocês estavam com que idade quando vocês foram para lá? 23, quando nós fomos, né? Nós nos casamos, ela com 22. Nós somos do mesmo ano, mas tem 11 meses de diferença. Eu sou de fevereiro, ela é de novembro. E 3 anos mais tarde, a gente teve a Juliana. E já quase saindo de lá, nós tivemos um produto produzido na Zona Franca de Manaus, que a Val já estava grávida da Patrícia, minha segunda filha, que nasceu em Campinas.
Nessa transição, a gente não tinha casa ainda, já estávamos transferidos aqui. Eu vinha para São Paulo todos os dias e voltava para Campinas todos os dias. Ficamos entre a casa do meu pai e a casa dos meus sogros. Sabe que você falou uma coisa que me remeteu a uma coisa que nós fazemos em casa. Porque olha só, o Gabriel, nosso filho mais velho, ele teve o produto Gabriel foi feito em Salvador. E ele é cheio de swing, gosta de música, gosta de dançar. Tem a musicalidade do baiano. Ele não nasceu. Nasceu com ele. Eu falo pra ele, é porque você é baiano. Porque você, na realidade, foi concebido na Bahia. E você carregou todo esse axé baiano pra cá. Você estava falando no caso da Patrícia, a mesma coisa. Quer dizer, ela tem aqui naturalmente carrega ali o DNA de como foi concebida. Que bacana. Que bacana, que interessante. E aí você voltou direto pra Campinas? Aí voltei, não, não. Para Campinas, pessoalmente, mas profissionalmente para Paulista. Para Paulista. Para São Paulo. Aí eu voltei de lá. Lá no 1000, Paulista 1000. Paulista Santo Amaro. Ah, Santo Amaro. Tá. No centro administrativo. Da Borba Gato, perto do Borba Gato. E depois para Paulista, quando foi construído. Foi onde eu comecei também no Sudamérica. Foi nessa época. Então, eu morava aqui na Aclimação e ia para Santo Amaro. Todos os dias, depois que nós nos mudamos. Pegava o trânsito da 23 e tudo isso. Não era como é hoje, mas... Não era. Enchia ali na região, era complexo. Chovia, chovia bastante. Terrível. Inundava, né? E assim, de novo, outra experiência. À época, tinha sido nomeado o diretor adjunto mais novo do banco, tal, né? Que também foi um padrão que foi se repetindo ao longo do tempo na minha carreira. Sempre fui muito jovem nas posições. Ali ainda era área administrativa de câmbio, ainda não era de negócios, então, pelo que eu estou entendendo. Não, era tudo. Era tudo lá. Tá. E tinha a carteira de câmbio da agência Centro São Paulo, que era na Boa Vista. Entendi. Né? Mas eu sempre tive ligado à área da Secretaria Internacional, que se chamava naquela oportunidade. E quem que era o diretor da época? O Urit já. O Urit, Do Urit eu lembro bastante. O Urit é uma figura, eu ainda falo com ele tem quase 90 anos agora, e assim, eu tenho uma gratidão por ele, mas ele foi um gestor muito duro, né? Mas com ele que eu aprendi a escrever bem, foi com ele que eu aprendi coisas do mercado internacional, da cultura, do business internacional, foi com ele que eu aprendi. Manda um abraço para ele, olha para a câmera, manda um abraço. Ele está em Uberlândia, né? Ele mora em Uberlândia, então, seu Urit, todo o meu respeito. Mais recentemente, o ano passado, eu me encontrei com ele num restaurante aqui em São Paulo, por acaso. Com ele, com a esposa, e nós nos vimos e conversamos e tal. Você sempre falou dele com muito carinho. Você sempre falou dele com muito carinho. Eu tenho muito carinho. E eu sou testemunha disso, porque várias vezes você falou a respeito dele para mim, e sempre com muito carinho, uma boa recordação. Que bacana. E vem cá, você foi do Sudamérica para fora do país ou não? Quer dizer, como é que foi tua carreira no Sudamérica? Então, a história foi o seguinte. Você foi parar em Londres. Como é que você foi parar em Londres? O Sr. Urit, depois de muitos anos, ele era diretor representando um dos sócios do Banco Sudamérica. Você se lembra, o banco era um banco consorciado, né? Isso. Bancos alemães, suíços, franceses, o Paribas, o UBS e o Dresdner Bank, da onde vinha o Sr. Urit. E ele foi chamado a gerir a operação aqui em São Paulo do Dresdner Bank quando chegou o Milton Bardini, vindo do BEAL, né, do banco belga. Isso. E à época eu estava prontinho, as meninas estudando inglês, a Valéria estudando inglês, para ser transferido para Miami, para o Sudamérica Miami, que era parte dos meus sonhos que eu comentei há pouco aqui. E esse sonho foi abortado pelo Milton Bardini. Então, um abraço para ele também, que eu sempre falo com ele. Um abraço mútuo, porque o Bardini foi do Big Banco depois. Isso. E depois do China Bank. Do China Construction Bank, CCB. E quando eu me transformei em consultor, que saí do Santander,
Na realidade, o Milton Bardini foi um dos primeiros clientes que eu tive no Bic Banco, graças ao João Luiz, que fez uma referência, e a se lembrar da minha época de Sudameris. Então, Bardini, grande abraço, querido. Bom a gente se lembrar de você aqui. E a gente não está falando, para quem vai assistir aqui a nossa conversa, o nome dele é Milton mesmo, não é Milton. Né? Não está errado, não está errado. Catarinense, né, de origem e cidadão belga. Ele morou na Bélgica durante muitos anos. Uma das pessoas mais cultas que eu conheci da minha vida. Dona Nete, a esposa dele, é belga, né? Então, ele disse, olha, João, eu preciso de você aqui, nós vamos postergar a tua ida para Miami. Claro, foi, para mim, um momento muito... indigesto. Não indigesto, mas assim, frustrante mais, né? Mas tudo bem, eu continuei, tal, e fiquei mais aberto ao mercado depois disso. Isso, verdade, me chamou a atenção. E aí, depois de 16 anos na carreira do Sudameris, eu fui hunted pela Korn Ferry, que é uma entidade... Posso falar os nomes aqui? Pode, todos. Korn Ferry, que é uma consultoria americana grande, que me levou para Londres para uma posição como Managing Director do Banco Real em Londres. E aí nós fomos de mala, cuia, periquito, papagaio, todo mundo. O inglês valeu. Não foi Estados Unidos, mas foi Londres. Foi uma mudança, né? Eu precisei me adaptar a expressões do inglês britânico e tudo mais. Mas ótimo para as minhas filhas. A Juliana, nessa época, tinha 8 para 9 anos e a Patrícia, 7 aninhos. Quer dizer, foram formadas praticamente... Foram alfabetizadas praticamente lá. Que bacana. E a gente fez uma loucura, né? Assim, elas lembram ainda, não com muita alegria, mas com gratidão, porque isso valeu para elas na vida profissional. Eu aprendi, estando em Londres, com o pessoal da Marinha Brasileira e do Exército Brasileiro, que o anglo-americano tinha uma formação básica, desde os primeiros anos até o que era o colegial à época, hoje ensino médio, por correspondência para os filhos dos militares. E eu escrevi para o anglo-americano no Rio de Janeiro, e a gente comprou o currículo. Então, elas iam para a escola inglesa o dia todo, final da tarde, a Val aplicava as matérias português, geografia, estudos sociais, tal. E eu, quando chegava do banco, fazia o currículo de matemática. Elas me detestavam, mas era o que tinha para elas se manterem conectadas também com o nosso idioma de uma forma mais acadêmica. E até para garantir um eventual potencial retorno para o Brasil. Era um programa reconhecido pelo MEC e tal, elas não perderam absolutamente nada do currículo brasileiro. Existe ainda hoje? Eu não sei se existe ainda hoje. Acredito que sim, mas agora tudo mais eletrônico, tudo mais fácil, né? Eu gastei horrores de dinheiro com postagem, uns envelopes, assim, tudo apostilado. Elas preenchiam os trabalhos, eu tinha que mandar para o Brasil de volta. Né? Em que ano que você chegaram em Londres, João? Como é que foi essa chegada? Eu cheguei em Londres no dia 26 de dezembro de 90. Boxing Day. Brasil recém... sendo administrado pelo Fernando Collor de Mello. Pois é. E o que é um Boxing Day? Boxing Day é o dia 26, né? O dia depois do Natal. Isso. Que é o dia que ainda é um dia de festa na Europa, nos Estados Unidos também. Então, um dia morto, a gente no hotel e tal. Sem ter o que fazer, tudo fechado. As meninas chorando que queriam as avós. E pela primeira vez eu disse, nós vamos voltar segunda-feira, a gente volta para o Brasil, para a Valéria. Ela disse, nada disso. Olha que força. A Val foi sempre essa companheira. É porque os filhos mexem com a gente, né?
Os filhos realmente... O quando emocional, entram- para mim, eu me sentia culpado delas estarem chorando, sentindo falta da família e tudo mais. E quando elas chegaram, quer dizer, você teve uma fase de adaptação aqui da família. Quer dizer, eu já percebi que a Val, ela é assim, bom, a gente vai ficar e vai dar certo. Mas Ela aí sempre foi o ponto forte. Mas aí tem um processo, porque eu estou entendendo, com as meninas e com você também. Quer dizer, como é que foi esse processo aqui de adaptabilidade, de conhecer a sociedade, de conseguir escolas? Como é que foi tudo? Porque não sei se o banco te ajudou, se tinha alguém do banco destacado para isso. O banco tinha uma pequena estrutura, não era das melhores, mas assim, eu já cheguei, tinham outros brasileiros lá. Então já tinha, mas tu já tinha algum grau de Então, eu experiência. já sabia mais ou menos o bairro onde morar, porque lá tem aquela coisa, né? A criança precisa morar no bairro da escola onde você escolheu, né? Ao contrário daqui. E então a gente ficou num bairro chamado Putney, que é pertinho de Wimbledon, as quadras de tênis famosas e tal. E a escola era muito boa. E a gente não sabia, mas a escola era mantida pela Igreja Católica, né? E uma coincidência, não foi uma escolha. Não foi uma escolha nossa, mas elas foram aceitas nessa escola. E beleza, foi tudo maravilha. Os brasileiros do Banco Real eram 2 à época, que ajudaram a gente a pensar nessa escola e tudo mais, né? E, assim, a minha adaptação foi mais fácil, Edu, porque eu ia trabalhar. 6 horas da manhã, lá não se dirige, eu tinha que pegar trem, metrô e tudo isso, fazer o famoso commute para a City, né, onde os bancos ficavam. E a Val que ficou com essa barra toda da adaptação das crianças, dias que elas não queriam ir para a escola porque não entendiam nada, esse tipo de coisa. E nisso minha sogra teve um papel muito importante, que ela é pedagoga, e a Val queria forçar que as meninas fossem, e ela dizia, não, elas vão ter o tempo delas. Vai com calma. Vai com calma, e isso ajudou muito a Val também, e a mim diretamente, para a adaptação das crianças. 6 meses depois, elas estavam falando melhor do que todo mundo em casa. Que ótimo, que ótimo. E gostando. E gostando, curtindo, e é maravilha, né? Assim, outro nível. E você ficou quanto tempo lá? A Val trabalhava lá também depois de um tempo? Então, a Val se engajou, porque ela não podia trabalhar porque eu tinha o work permit e ela não era autorizada a trabalhar. Na França, a mesma coisa. Mas a Val sempre se engajou nas escolas onde as meninas estudaram. Então, ela fazia a parte como voluntária. Como voluntária, o PTO, ela passava o dia inteiro na escola. Claro que olhando para as meninas, mas também fazendo o seu trabalho, doando o seu tempo para arrumar a biblioteca, para a hora da merenda das crianças, tal, acompanhar, que eles sempre pediam, né, quando as crianças tinham alguma atividade externa, ir para parque, museu e tudo mais, ela acompanhava. Isso se repetiu a vida toda das meninas. Quantos anos vocês ficaram lá no total? Nessa primeira etapa, 4 anos. 4 anos. Primeira etapa, então quer dizer, você voltou e foi depois novamente? Não, de lá nós fomos para Luxemburgo. Eu mudei de emprego, o Banco Real tinha essa coisa do 4, 5 anos, os sinais já começavam, você vai voltar, e a volta para o Brasil poderia ser para administrar sorveteria, que era do grupo, a Labasque. Exatamente. Né? E eu queria consolidar também a educação das meninas lá, ficar mais um tempo. Aí, talvez, a habilidade de nutrir o network e a sorte me ajudaram de novo. Eu liguei para um amigo, que era do Banco Nacional Nova York, e disse, olha, Edson Ferreira da Silva, um mineiro, ele era o responsável pelas agências do Nacional no exterior, baseado em Nova York. Eu disse, olha, está na hora de eu voltar para o Brasil, não quero voltar, e se você souber de alguma coisa, ele tinha uma relação com outros bancos, importante e tal. Falou, cara, você não podia ter me ligado no dia mais propício. A gente acaba de receber a autorização do Banco Central Europeu para abrir
a agência do Banco Nacional em Luxemburgo. Quer ir? Eu disse, quando? Me fala a data. Aí saí de férias no Banco Real, que eu tinha férias e tal. Já fui para Luxemburgo, arrumei a casa, tudo mais. A avó foi comigo, as crianças. A gente ficou de férias na França, mas olhando tudo isso já. Quando eu cheguei em Luxemburgo, já tinha escola, já tinha casa, estava tudo certo. Aliás, Luxemburgo, você vai falar um pouquinho, porque Luxemburgo é uma cidade, é um país intrigante. Porque ele é um grã-ducado. É um grã-ducado. Ele é pequeno. 600 mil habitantes para 700 mil. 1/3 da população fala português. São portugueses. 1/3 da população fala italiano. 1/3 da população fala luxemburguês. E uma grande parte, de alguma forma, fala um pouco de alemão por conta da proximidade. É isso? É isso. O luxemburguês é um dialeto adaptado do alemão, que já não existe mais na Alemanha. E eles têm expressões assim afrancesadas, né? Moin, por exemplo, que é bom dia, esse tipo de coisa. E como é que foi viver ali em Luxemburgo? Foi agradabilíssimo, um país pequeno, muito civilizado, tudo muito limpo, tudo funciona, é quase uma Suíça. E nós fomos pais muito populares à época, porque a cidade, né, a vila de Luxemburgo é muito doméstica, muito familiar. Então, assim, não tem grandes baladas. E foi a época que as meninas já estavam na adolescência. Então, ia para cinema, ia para alguma festa, tal. 10 horas, estava todo mundo dentro de casa, né? Então, e a gente não precisava falar que tinha que estar às 10 horas, porque as coisas fechavam, não tinha isso. Depois de muitos anos trabalhando no mercado, como São Paulo e como Londres, né, eu tinha a oportunidade de almoçar todos os dias na minha casa. Tudo muito perto, né? Tudo muito fácil. E estava no continente, né? Então, 3 horas de carro você ia para Paris, 3 horas de carro para a Holanda, outras 3 horas para a Alemanha, você escolhe a cidade. Então, foi uma experiência muito legal. Bruxelas, a mesma coisa. Do lado também, é muito próximo. E é uma graça, né? É lindo lá. É lindo, mas é muito bacana. E quanto você ficou ali em Luxemburgo? Fiquei 1 ano como nacional. Tá bom. Aí o nacional no Brasil foi vendido para o Unibanco. Eu entrei em due diligence e continuei mais 1 ano em Luxemburgo, já com a bandeira Unibanco. E depois o Unibanco me convidou a voltar para Londres para transformar o escritório de representação, que eles tinham 4 funcionários, para um broker-dealer. E aí foi, de novo, um desafio de carreira, assim, mas que eu aprendi muito. O Banco Central da Inglaterra, né, Bank of England, eu já conhecia eles diziam, os delegados do Banco da Inglaterra, né? Já me conheciam da oportunidade ter estado lá há 4 anos no Banco Real. Me falaram de uma oportunidade para comprar uma companhia inglesa que estava sofrendo muito com as grandes corretoras de securities do mercado mundial, né? Eles eram locais e precisavam ser capitalizados. E aí a gente comprou, nós fizemos um due diligence, foi o meu primeiro processo de M&A e tal. E ao mesmo tempo de tirar de um escritório um pouquinho maior que essa sala aqui para uma agência aérea do Unibanco, né? Com coisas assim de acessibilidade e tudo que era possível e necessário, porque o CEO do Unibanco tem ELA, né? Ele tem aquela doença degenerativa. Quer dizer, não tinha uma obrigatoriedade, mas tinha uma necessidade. Tinha uma necessidade por ele precisar desses recursos, né? Então, eu fiz um escritório lá, tudo assim, de cabeamento até os equipamentos. Foi uma escola de novo. Isso durou 2 anos. Quando eu entreguei o escritório prontinho,
o Sudameris aqui do Brasil me ligou, o Valdemar Bertacchini, que você conheceu, que para saber se eu queria voltar para o Sudameris como diretor da área internacional e da tesouraria, que o Milton Bardini estava saindo do banco. João, você sabe que dessa época aí eu me lembro, que acho que foi justamente quando nós nos conhecemos. Porque quando você voltou para o Sudameris, você promoveu uma reunião que você uniu toda a sua equipe, mais a área de operações, seu back-office, que era o Mauro Ferreira da Silva. E à época eu trabalhava numa área chamada Relações Paris-Milão, que fazia reporte e tal, e eu tinha muita interação com o Mauro por conta de derivativos, câmbio, que tinha que explicar muito, tesouraria, que tinha que explicar muito para Paris e também para Milão, né? Então, Banco Sudamericano, Banca Comercial Italiana na época. E toda vez que nós tínhamos reuniões, o Mauro tinha interesse de me levar para trabalhar com ele, me chamava para as reuniões. E quando você promoveu essa reunião, ele me convidou, então eu trabalhava em outra área, né? Que era uma área ligada ao Braga. Ele me convidou para que eu fosse participar e foi a primeira vez que eu tive contato com você. E eu falei, nossa, que diretor gente boa. Assim, te dando feedback aqui, a gente nunca te falei isso antes, mas eu falei, um diretor que não é rançoso, brinca, fala, é gente de verdade. Eu não sei se você se lembra dessa sua chegada no Sudameris. Eu me lembro dessa chegada e me marcou bastante a importância que me disseram depois que eu dei para o back-office, porque os diretores tinham a estrutura, mas também não respeitavam muito. E eu vinha de back-office no passado, né? Então, também foi um ponto... Você assim, sabia da importância. De novo, da importância dos processos, né? A minha preocupação de ter uma carteira grande como do câmbio no Sudameris, como sempre foi um banco muito atuante e tal, né? E lá, naquela reunião, à tarde, mais tarde, final do dia, o Lejeune me chamou que ele queria que eu ficasse com a tesouraria também, que foi uma grande surpresa para mim. E que foi ótimo. Foi uma boa combinação. O câmbio andando perto da tesouraria e a tesouraria perto do câmbio foi uma coisa assim bastante bem vista no mercado naquela oportunidade. E aí você fez toda uma transformação na área de câmbio, ali junto com o Elias, com o pessoal, quer dizer, o câmbio do Sudameris se tornou uma referência no mercado. Eu queria que você contasse como é que foi esse processo da sua chegada, o que você encontrou, como é que você diagnosticou, o quanto a sua carreira internacional contribuiu para esse processo e também um outro ponto, a sua família retornando para o Brasil dentro desse processo, como é que foi essa volta para o mercado brasileiro? Porque você teve filhas, uma família que por anos foram criadas numa cultura europeia. Como que é voltar para o Brasil? Para a família foi uma readaptação, né? Então, assim, coisas que eu me lembro. Ano 2000, minhas filhas tinham 13 para 14 a Patrícia, 15 para 16 a Juliana. Juliana já estava terminando a escola, pronta para ir para a universidade, né? E ela foi a que mais sofreu com o aspecto de segurança em São Paulo. A gente, assim, pouca televisão sempre, mas o que a gente via, o pouco que se via na televisão era assalto aqui, sequestro ali, né? A época, em 2000, quando eu voltei, 2001 eu sofri um sequestro relâmpago, né? Fui assaltado na esquina do banco, com o motorista do banco. Então, isso tudo foi num crescendo assim que a gente pensou, inclusive, voltar para morar em Campinas e eu trabalhar aqui em São Paulo por conta disso. E depois outras soluções foram encontradas, né? A Juliana, com 16 anos e meio, disse, pai, se você puder me bancar, eu quero estudar nos Estados Unidos. E ela foi com 17 anos, voltou com 22. Então, quer dizer, ela realmente 5 anos, precisou ela dessa precisou fase. desse período. A Patrícia, já mais tranquila nesse sentido, se adaptou um pouco mais rápido. Mais jovem também, né? Mais jovem, fez a graduação aqui e depois foi fazer um mestrado na Austrália. Também ficou 3 anos fora, né? Então, você sabe bem o que é a questão de ter um filho fora. Sei, eu te falava há pouco, né? O que a cada despedida, né? Nunca a cada retorno,
as férias que passam muito rápido e tudo isso, né? Mas tá todo mundo aqui contando a história, todo mundo bem encaminhado. Sabe que você falou uma coisa interessante? Olha só, você chegou praticamente, talvez virada, finalzinho de 99, virada de 2000, né? Bug do milênio. Isso, porque eu me lembro que assim, em dezembro de 99, a gente se viu realmente muito pouco. Porque em dezembro de 99 foi quando eu fui transferido para Paris. Isso mesmo. Então, assim, eu fiquei um período aqui que tinha aquela fase de transição aqui e ali. Em dezembro de 99 eu fui para Paris. E aí, assim como você chegar no mês de dezembro fora, nunca é fácil. Eu sempre digo que assim, que a impressão que eu tenho é que ele se transfere no mês de dezembro, porque se você sobreviver a dezembro, você sobrevive a tudo. Porque você fica longe da família num período de comemorações. Você não conhece muita gente. Assim, eu me lembro de ter passado o Natal e a virada de ano não, fomos bem acolhidos, mas o Natal, que é uma festa muito familiar, passamos eu ali e eu com febre. Assim, poucas vezes na vida eu fiquei doente. Mas essa foi uma que eu bati 39 de febre, num hotel. A Líria não falava francês, não sabia o que fazer, tudo absolutamente fechado. Nós tínhamos, e olha que interessante, nós tínhamos programado para assistir um show do André Bocelli na Notre Dame de Paris. Eu fiquei doente e nós não fomos. E naquela noite teve uma trompética, uma tempestade fortíssima em Paris, que teve inclusive morte de pessoas. Uhum. Então eu falei, eu não sei se eu fiquei doente por Deus, mas foi muito bom a gente ter ficado no hotel. Reservado. Porque teria tido um risco na rua, assim, quando nós saímos no dia seguinte, assim, uma visão de destruição pela cidade. Então realmente essas coisas são bem marcantes quando a gente chega e também sentindo a volta. Quando voltei para o Brasil, que daí, acho que foi uma segunda vez que nós nos vimos, que eu estava ali com o senhor Leocádio. Isso mesmo. Leocádio da Rocha, que daí o senhor Bertacchini tinha saído. Aliás, o Bertacchini, uma coisa interessante, que você não sabe. O Bertacchini foi funcionário do meu pai. Não sabia. Pois é, olha só que interessante. Quando eu entrei no Sudamérica, meu pai sempre falava assim, meu pai trabalhava numa empresa chamada Indústria de Molas Bertacchini, que era da família de italianos. Do Bertacchini. Isso. E meu pai era o gerente geral. E ele falou assim, tem uma pessoa lá, o Valdemar, que foi meu funcionário, que trabalhou comigo. Sendo muito franco, eu não sabia que era o Valdemar que ele falava. Ele só falava Valdemar e tal. No dia que eu fui para Paris, que eu fui conversar com o seu Bertacchini, aí ele me falou, vem cá, estava olhando aqui na tua ficha e teu nome aqui Vilarinho. Não, são todas as pessoas que se chamam Vilarinho, né? Vilarinho. O seu pai, por acaso, trabalha na Bertacchini? Eu falei, trabalha. Ele falou, foi funcionário do seu pai. Eu falei, que responsabilidade é minha, hein? Eu falei, seu pai vai ficar feliz com você. Você conhecia os dois lados disso. Eu falei, espero que meu pai tenha sido bom chefe. Eu falei, não, eu adoro o seu pai. Eu falei, porque senão ia acabar agora a oportunidade de ir para fora, né? E aí, quando você voltou, você assumiu a área, a gente estava no processo que você ia contar aquele desenvolvimento gigantesco que você fez na área de câmbio e que você levou a um outro patamar de mercado que o câmbio do Sudamérica se tornou referência. Uhum. Conta como é que foi essa visão que você teve, o quanto a experiência internacional agregou valor. Essa visão, assim, foi... Eu não posso dizer que tenha sido uma visão. Foi natural, porque, para mim, ao voltar para o Sudamérica, eu estava voltando para minha casa, né? Foi onde você começou. Eu comecei a carreira. E estava fechando um círculo, né? Desde Campinas, Manaus e tudo mais, uma interrupção por uma questão de um projeto que foi abortado no meio do caminho, que seria a minha transferência para Miami, e outra eventualidade que depois, o programa era 2 anos em Miami e depois Banca Comercial Italiana em Nova York, né? Então, era um projetaço, né, de carreira. E isso foi meio que a retomada para mim, né? Com alguns pontos que me deixaram desapontado com alguns colegas, né? Por exemplo, um meu amigo, irmão, o Rafael Cardoso, que era o tesoureiro à época, quando eu assumi a tesouraria nesta volta, né? Ele me disse, tem gente aqui, cara, torcendo para que você dê errado, porque os caras falam que você é um cara muito próximo das pessoas, você fala com o Sudamérica tinha assessorista, por exemplo. Tinha aquela coisa do elevador reservado para diretoria, ninguém sobe.
né? O banco italiano é um banco de doutores, né? É isso que tem que lembrar. Muito formal. Muito formal, exato. E capo, tem que ter o chefe, tem um capo. E isso não combinava comigo nem com os meus valores. Então, eu subia no elevador, na garagem, parava no térreo, tinha uma fila de gente, entra gente, né? Eu fui aos poucos quebrando tudo isso. E essa minha característica foi o bastante para que um cara que não está mais nem no mercado dizer, ó, o João não vai combinar com a cultura sudamérica, não vai dar certo e tal. E ao contrário, eu acho que é isso mais do que visão, foi da minha natureza, dos meus valores, né? Começar a prestar atenção nas pessoas. Né? E que geram novos tempos, né, João? Eu já vi uma transformação de mercado. Talvez o Sudamérica não estava percebendo no momento certo. Para o Sudamérica ainda muito incipiente, mas tinha essa movimentação. Então, assim, por exemplo, o diretor descer da sua sala para ficar na mesa de operações, como eu ficava, não acontecia, né? Então, isso tudo foi também trazendo o time para o meu lado, né? O time remou muito à época. E você conhecer as pessoas, saber ali como cada um se cada comporta, um deles, como cada gente um que tinha começado a carreira no Sudamérica comigo, né? Manuel Favaro, Raimundo, Jorge Marmit, depois Pessina e tantos outros, né? E na tesouraria a mesma coisa, o Mark, o Lichon, que hoje tá no Rio de Janeiro. Então, o Valdinei, né? Que foram depois para a corretora na história hoje, do ABN. Que está na Embracon. Que está na Embracon, consórcios, né? Isso. Então, assim, eu ainda tenho relação com todas essas pessoas, né? E isso foi criando esse espírito de corpo, né? As meninas, né? Sandra Croco, Maria Balbina, Elaine, Eliana. E por aí vai. E por aí vai. Então, um timaço, né? Que tinha gosto para vir para o trabalho, né? E isso também depois me ajudou na minha segunda carreira, né? Então, esse gosto por desenvolver pessoas e trabalhar perto delas e tudo mais, com respeito. Acho que foi isso que, mais do que a visão, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Então, olha só, aí você veio para o Sudameris em 2000, fez esse processo, transformou a área de câmbio de uma referência de mercado, que era uma referência, e aí o Sudameris foi vendido. E aí? Quase vendido. Quase vendido, é o primeiro. O primeiro. Conta o que é o quase vendido do Sudameris. O quase vendido do Sudameris foi que o Banco Itaú fez um bid, né, para comprar o Banco Sudameris. Nós ficamos exatamente 2 anos em due diligence e ao final desse período de muita dureza, muitos desafios, às vezes sermos desrespeitados, né, como profissionais que éramos no Banco Sudameris, o Itaú acaba desistindo da operação, que paralelamente eles tinham feito um hedge cambial para pagar a banca, a banca comercial italiana, e o resultado do hedge foi tão alto que contribuiu para eles comprarem a outra parte que faltava do BBA, que à época era BBA Creditanstalt, hoje é conhecido como BBA. Então desistiram. Num dia antes, Natal de 2003, eu já estava na minha casa, a gente já tinha celular, toca o famoso BlackBerry. Pois é. Era o senhor Legênio. João, acabo de receber o documento da desistência do Banco Itaú, da nossa operação. É confidencial. Eu preciso que você capte o que for necessário na tesouraria para reforçar os caixas do banco, porque eu tenho receio que a leitura do mercado seja que o Banco Sudameris tem alguma coisa enterrada lá, que o Itaú viu e desistiu. Você sabe que não é nada disso, mas a gente precisa... Uma bela leitura de mercado dele.
O Sr. Eugênio sempre foi visionário, né? Muita gente o criticou, tal, mas eu respeito muito. Então, assim se fez, dia 27, sei lá, o primeiro dia útil depois do Natal, todas as energias na captação. E, de novo, né? Se tem um Deus, ele ajudou o Sudamérica, porque o mercado reagiu muito bem. Todo mundo dizia, putz, seria uma pena mesmo o Sudamérica ter ido para o Itaú, aquela coisa, a gente com medo daquela fábula da raposa que as uvas estão verdes, né? Agora não vão mais, a gente vai pichar o Itaú, nada. A gente manteve a elegância necessária para tudo isso, continuamos as operações, saímos, né? Na sequência, compramos o Banco América do Sul, né? O banco famoso, o Banco dos Japoneses. E nessa experiência, você aí já participava fortemente, né? Fortemente do processo. A transição do América do Sul para o Sudamérica foi muito bem feita na minha percepção, né? Com trancos e barrancos, com problemas e tudo mais. Era um desafio, mas com muito respeito. Para o Sudamérica era a primeira compra e a impressão que eu tinha que era um barco comprando um navio. Porque o América do Sul, enquanto estrutura... No varejo era muito grande. Era muito grande. Então, assim, o Sudamérica era um banco muito pequeno frente ao que ele tinha no varejo. E era um desafio para a gente. O mercado até usava a expressão, né? Que o rabo vai balançar o cachorro. Exato, né? Exato. E assim, foi tudo muito bem, né? A gente começou a crescer, e isso nos levou a projetos, de novo, inovadores, né? Você foi para o Japão nessa época também, você já estava trabalhando muito perto da minha área, e a gente criou, nós replicamos o modelo de agências móveis que o ABN tinha no Japão, quer dizer, foi um negócio assim, não era ônibus, eram as pequenas vans, mas assim, foi um Não podia vender produto, era uma captação quase como um representante comercial, que o produto era vendido no Brasil. Mas a gente transformou um guarda-sol de praia com uma mesinha de lata, que era isso que acontecia no Japão, para atender os decassegues, né, os japoneses brasileiros que lá trabalhavam, para um ambiente decente, respeitoso, como era a linha do ABN. Né? Então, isso tudo... Eu adiantei um pouco a história aqui, a gente estava falando ainda na América do Sul, ainda como Sudamérica, mas isso foi o que trouxe, deixou a operação mais bonita para o ABN, quando o ABN comprou. Né? Quando ele comprou, já tinha tido todo esse trabalho, já tinha tido... a depuração do business, né, do negócio. E principalmente toda essa parte, como você tinha muito essa visão voltada para operações e controles, foi dado um foco para trazer uma eficiência operacional muito grande, e essa eficiência operacional, sem dúvida alguma, chamou a atenção do próprio ABN, porque o Sudamérica, como um todo, tinha passado por esse processo. Que foi quando eu assumi, inclusive, a área de compliance, ali também junto com o seu Oswaldo. Fizemos todo um trabalho lá do Control Self-Assess, de implementação de controles do banco como um todo. Know your customer. Como um todo. A gente chegou a virar referência para o Banco Central naquela época, do tamanho do trabalho que foi feito. E realmente se tornou um colírio do mercado. Né? Todo mundo começava a namorar o Sudamérica. E o Sudamérica, nós do Brasil não queríamos que o Sudamérica fosse vendido. Isso foi uma decisão da matriz, a gente não tinha o que fazer. Decisão que veio de fora, porque a banca comercial italiana tinha sido comprada pela Intesa, que na época não era Intesa São Paulo como é hoje, é Intesa, que tinha como característica investir na Europa do Leste, não queria investir mais na América do Sul. Então, resolveu se desfazer de toda a América do Sul, e para eles foi uma pena. O ABN agradeceu, porque daí nós tivemos todo esse processo de transição de uma estrutura atuante no middle market, que, aliás, essa é uma das inspirações que nós temos no próprio Adam Bank, que é tal com essa visão assim das empresas de médio e grande porte. Nós trouxemos muito dessa cultura para dentro do Adam Bank,
E esta cultura foi levada para o ABN, que era um banco que tinha uma atuação um pouco diferente, uma atuação mais de varejo, que era de banco real, e tinha ali uma lacuna muito grande, porque a outra estrutura que tinha era do ABN, enquanto origem, que era para clientes do large corporate. Banco de investimento. De banco de investimento. Então, quer dizer, eles tinham aqui a gente fala que o recheio, né, se fosse um hambúrguer, faltava a carne. Faltava a carne, tinha a banda de baixo e a banda de cima, mas o Sudameris foi justamente essa parte aqui do middle que acabou entrando dentro da estrutura do ABN e foi um casamento perfeito, né? E aí conta como é que foi o processo da chegada no ABN, que aí teve toda uma transição, você mudou a área, criamos a estrutura ali da corretora, como é que foi esse processo? Então, eu gosto de brincar que eu caí para cima, porque de diretor executivo do câmbio e tesouraria, eu virei o presidente da corretora. E aí tem aquelas discussões, brincadeiras, né, do mercado, assim, talvez você era a cauda da baleia, agora virou a cabeça da sardinha, tal. Ok, eu topei isso assim como o projeto de vida, sabe? Que era transformar uma corretora respeitada no mercado, que era a Sudameris, com a potência da carta patente do ABN que estava dormente, né? Como a gente falou no começo da nossa conversa aqui. E, de novo, respeitando as pessoas, trazendo gente boa para o lado e trabalhando bastante. Eu nunca trabalhei tanto na vida quanto trabalhei naquela corretora, né? E a gente pegou de novo a combinação da sorte com a habilidade, competência, seja o que for, né? O Tiger Woods que fala isso, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? A gente, assim, pegou uma onda de IPOs, né? Que foi maravilhosa. Abertura de capital, das empresas abrindo capital no Brasil. Eu me lembro, LL, Fleury, Estácio de Sá, passamos por todas essas e várias outras. Tudo. Eu tenho os Tombstones ainda na minha casa lá em Vinhedo. E, assim, a gente tinha máquina, lembra? Máquina de fax ainda, recebendo as propostas que a gente não dava conta, né? Tinha que sair boletando ali durante a noite, virávamos noites ali para poder atender tudo. Mas entregamos, né? E foi tudo bem. E depois eu já tinha uma relação bem boa. Então, essa época, meu gestor no ABN era o Zé Berenguer. Fantástico Zé Berenguer. Hoje presidente do Banco XP, né? É uma máquina, aquele né? cara, né? Uma cabeça. E assim, um cara que sabe ser formal quando necessário e sabe ser informal, feliz, um cara que cria bons ambientes quando necessário também. Então, eu me dei super bem com ele e já tinha um certo respeito por conta da minha história do câmbio no Sudameris, do Michiel Kerbert. Sim. Né? O único holandês do ABN no Brasil e tudo mais. Aliás, o Michiel, na posição dele. Olha né? só, o Michiel, ele assiste o Adão Pod. Então, vou mandar aqui. Querido Michiel, um beijo enorme para você. E, Michiel, eu te espero este ano de novo nos nossos encontros. A gente tem um grupo de estudos chamado Neurociência e Liderança e o Michiel participa. Faz parte, que bacana. Toda semana a gente se encontra Muito bom. Virtualmente e tal, né? Então virou um amigão. E o Michiel tinha o lado do varejo, que era o lado dos decassegues que tinha vindo do América do Sul, né? Então eu, por bastante tempo, eu fui reporte do Berenguer para atacado e do Michiel para o varejo, né? Depois teve a mesa de operações com o nosso amigo Moisés Nasser e todo aquele timaço lá na captação. E o Michiel, depois de, acho, 2 anos disso, dessa história, me convidou, aprovou internamente numa reunião de diretoria da vice-presidência com o Fábio, para eu voltar a pilotar o câmbio do ABN, né? E aí não foi só o câmbio, porque era uma área, mas que era a diretoria internacional à época, né? Exatamente. Então, que tinha área de câmbio, tinha a mesa de cassegues, tinha a parte de derivativos voltada para o varejo,
Tinha Trade Finance, nossa, tinha tudo mesa pro varejo. Saúde e educação pequenas também. e médias empresas. Pequenas e médias empresas, mesa CNPJ, quer dizer, não faltava ali, era uma Não faltava desafio. Era uma estrutura que só não tinha área comercial, todo o restante estava ali. E foi nessa época que eu te cooptei da área de compliance para virar o seu a área de superintendente business de manager. negócios, Isso. virar seu superintendente de negócios na época. E foi quando, inclusive, você fez um projeto pelo banco, você participou do Programa de Desenvolvimento de Lideranças primeiro, que teve. E depois você fez um curso fora do país também, que era na França, no INSEAD, foi isso? Antes foi na Holanda, Tá. o programa interno do ABN. Sim, que era para desenvolvimento de liderança. Exato. Que aquele que era depois, em São Paulo, que eu cheguei a participar, que você no me escreveu. castelo do ABN, Maravilhoso. famoso. Que foi para lá que você foi. Foi. A história do INSEAD começa em 2005, numa conversa minha, da Lilian Guimarães, que era a nossa diretora de RH no ABN, Sim. e o Fábio, falando do famoso plano de desenvolvimento individual. Tá. Que eu disse, eu não quero mais fazer curso nenhum de tesouraria, finanças, Não tal. preciso mais, né? Toda uma Não fase. é que eu não preciso mais. É uma fase da vida. Talvez até precisasse, mas assim, não era o que eu queria para minha vida dali para frente. Com 49 para 50 anos de idade, o ABN, de novo, inovador, respeitoso com as pessoas, tinha aquela coisa, uma preocupação intrínseca no banco de preparar as pessoas para a próxima fase, quando a gente pendurasse o terno, né? Como a gente falava, fase de aposentadoria, transição de carreira e tudo mais. E aí a Lilian me disse, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer alguma coisa voltada para desenvolvimento de pessoas, RH, seja o que for. Se o banco me apoiar nisso, vocês vão ter um executivo super feliz. E aí ela me convidou a conversar com uma ex-funcionária dela para falar do curso do INSEAD, que essa moça tinha feito esse programa. O programa chama-se, é um mestrado, virou um mestrado depois, era uma especialização, e o INSEAD, no meio do caminho, mudou o programa, teve aprovação do Ministério da Educação na França, para transformar num mestrado. E o banco me financiou, assim, tudo. Não só não se preocupar ou cobrar momentos de presença no banco, porque o mestrado era modular, a cada 2 meses, 3 meses eu ia para a França, ficava lá 2 semanas, 15 dias, dependendo do módulo, e pauleira com material para ler, papers para escrever durante o programa entre módulos, né? Então, assim, eu viajei por conta do banco, eu me hospedei por conta do banco, o tuition fee, né, o valor das aulas foram bancadas pelo ABN. Então, de novo, eu sou grato a muita gente aqui, né? Citar todo mundo. Já falei aqui, Fábio, Lilian Guimarães. E a partir disso, o curso começou, o mestrado ganhou o nome de Consulting and Coaching for Change. Então, eu tive um diploma como psicólogo organizacional e como coach para mudança. Quanto tempo levou esse programa? 2 anos e meio. E coincidiu com a chegada do Santander, que a gente não sabia. E eu me engajei como mentor interno, como coach interno do programa de trainees do banco, já ensaiando tudo isso. 1 ano antes, logo que eu terminei o mestrado, eu investi numa pequena consultoria de desenvolvimento chamada Arvoredo, que a gente cerrou o CNPJ dela o ano passado. Eu me lembro da Arvoredo. E que foi quando eu saí do banco, foi o lugar para onde eu fui. E aí você teve se tornar coaching como premissa, quer dizer, a nova carreira que você criou. Foi esse o processo? Foi esse processo. Paralelamente ao Arvoredo, eu criei uma empresa chamada PAS 4,
muito criativa, né? O sobrenome Pascoal, com 4 cotistas, a Valéria, minhas 2 filhas e eu. É uma empresa familiar ali. E foi uma startup. E a ideia era prover para as meninas, embora cada uma já nas suas atividades profissionais, elas trabalhavam muito com traduções simultâneas em eventos educacionais. As universidades traziam palestrantes, elas iam para a cabine para fazer a tradução simultânea. E era pela PAS 4. Então, o propósito da PAS 4 no contrato social ela chama-se PAS 4, Serviços de Linguagem Limitada. E aí eu pedi para o contador colocar lá, põe um e-coaching aí e vamos ver o que dá, né? Então foi meu segundo CNPJ, porque mais ou menos no seu estilo, eu não gosto de depender de um lugar só, né? Nunca gostei e nunca fiz. Então mesmo trabalhando no banco eu dava aula, então sempre tive uma outra atividade. E isso foi me levando para esse empreendedorismo, embora muito pequeno, eu mesmo, né? Então, e mais recentemente, há uns 5 anos, eu, com a decisão já tomada de fazer o phase-out do Arvoredo, eu abri uma outra empresa com um colega, hoje amigo, sócio, o Rodrigo Aranha, que foi do JP Morgan durante muitos anos. Ele foi da área de recursos humanos e a gente tem uma consultoria chamada Coaching Works for You. Que é para desenvolvimento de altos executivos, é isso, o processo. E nos últimos 3 anos eu me engajei por conta do INSEAD. O INSEAD tem uma cooperação com a Fundação Dom Cabral em Minas Gerais. Tá. A fundação tem também um campus aqui em São Paulo. Então, eu faço coaching de grupo para os alunos de MBA, que é a cadeira que a Fundação inovou e criou essa possibilidade. E trabalho também como mentor de um produto chamado Tracker para executivos em transição de carreira. Ou pensando numa possível transição de carreira. Que daí é um pouco do que você sentiu, do que você viveu, que você acaba levando para essas pessoas. E na maioria João, aí eu tenho 2 questões, olha só. Hoje a gente lida muito com a questão que o coach que eu conheci quando nós fizemos do banco eram profissionais com larga experiência, muito bem formados, que tinham tido uma carreira de sucesso e que com treinamento para ser coach. Treinamento, que quando eu conversava com essas pessoas, realmente, esses profissionais, me agregavam muito valor. Eu tive uma situação que eu até brinquei com alguns amigos outro dia, e foi até um certo deboche da minha parte, eu reconheço, que eu tive um profissional com 29 anos de idade, num evento que eu palestrei, que me entregou um cartão e falou: Eduardo, eu sou coach, se você quiser fazer coach comigo, estou à tua disposição. Aí eu falei: com todo respeito, você tem 29 anos. Me conta qual que é a sua experiência internacional. Não tenho. Tá bom. Me conta qual área você foi responsável por ela, qual empresa você foi gerente, diretor, presidente. Não, eu nunca fui, eu sempre tive uma carreira solo. Eu falei: olha, então deixa eu entender. Eu estou aqui como fundador, CEO, presidente de uma corporação que movimenta por dia mais de 200 milhões de reais e você, sem experiência nenhuma, quer ser meu coach. Não, mas eu sou formado. Eu falei: não, mas você não tem experiência de vida. Eu estou com a impressão, João, que nos últimos anos se perdeu um pouco daquilo que era a origem do que era a profissão. Eu estou errado? Você está meio certo. Tá, então me explica. Nem tudo é absoluto da vida. Perfeito. Na realidade, assim, nos últimos anos houve uma, que a gente chama, para esse mercado, de banalização da expressão coaching. Perfeito. Tem coaching para emagrecer, tem coaching para crescer, tem coaching para aprender outro idioma, tem coaching para tudo na vida. Né? Então, que é isso que eu chamo de banalização. E desde 2005, quando eu me engajei nesse movimento sério, profissional, que a gente precisa estudar, né? Ao longo desse tempo, eu fiz 2 outras pós-graduações. Né? E meus colegas... Então, isso me compeliu a uma outra missão, que era me engajar numa entidade americana chamada International Coach Federation,
que autorregula o mercado, com um código de ética robusto, com exigências de credenciamento. As credenciais têm validade de 3 anos. A cada 3 anos você precisa comprovar que você tem créditos de educação continuada para a prática. Então. Exatamente. Comprovar com documentação, né? Comprovar que você é pago para trabalhar como coach, e não vale só as horas pro bono. Tá bom. Né? Isso a cada 3 anos a gente passa por esse processo. Eu me engajei tanto nisso que eu virei o conselheiro, o presidente do que os americanos gostam muito de falar chapter, né? É a filial da ICF no Brasil. Eu fui o presidente durante 3 anos e a gente começou um processo que não existia no Brasil de eleição da comunidade de coach credenciada pela ICF. Então tem eleições para as pessoas serem guindadas à posição de presidente, de diretor de desenvolvimento, diretor de mercado, diretor responsável pelo contato com os associados. Né? Então, por que eu falo que você está meio certo? Concorrendo com tudo isso que a gente fala, da formação, da ética, da preparação, dos estudos que não podem parar de acontecer, a gente tem escolas que vendem programas de final de semana. Um certificado. E a pessoa, você compra o certificado e a pessoa sai com o seu cartãozinho dizendo, eu sou coach. Doravante, a partir de segunda-feira, eu entrei aqui na sexta, me tornei coach no sábado e domingo, segunda-feira eu estou fazendo o seu processo de coach. Estou vendendo, Então, assim, quer dizer, fica uma dica naturalmente aqui para as pessoas, assim, se você quer um coach sério, com experiência... Pesquise, tem que buscar um... Entre no site de entidades, tem a EMCC, que é a European Mentor Council for Coaching, e a ICF nos Estados Unidos. Elas são co-irmãs. E lá tem tudo que você precisa para identificar um coach credenciado. Mas você não tem uma relação. Você não tem uma relação lá que você consegue saber se este é membro ou não é. Tem os nomes lá? Tem os nomes. Então você pode checar se Por exemplo, se essa pessoa que te deu o cartão, eu te dou o meu cartão aqui, sou coach, você entra no site da ICF ou do IMCC, vai estar lá. O João é credenciado, o João tem 3.000 horas, 4.000 horas de prática de coaching, fez curso não sei onde. Perfeito. Isso se não tem comprovadamente. Isso, no mínimo, tome cuidado. Pode ser, eventualmente, um bom conselheiro para a sua carreira. Exatamente. Mas não pode se apresentar como coach. Essa confusão. O que aconteceu? No passado, não muito distante, as pessoas que perdiam suas atividades profissionais tornavam-se consultores. Consultores, exato. Virou moda ser consultor. Até que PMI começou a disciplinar tudo isso. Né? Você não pode se apresentar agora como consultor caindo do céu. A mesma coisa para a atividade de coaching séria, né? E profissional. A única diferença é que a PMI é regulamentada. A prática de coaching ainda não é. Mas nós temos aqui no Brasil 2... como que a gente fala isso? Fugiu. Projetos de lei, perdão. Demorou um pouco para vir. Correndo no Senado, em que a ICF está acompanhando o processo. Então, assim, primeira coisa, tem que ter um código de ética. Segunda coisa, tem que ter um mínimo de formação acadêmica. Terceira, horas de prática comprovadas. Né? Tem todo um construto, porque tem muita gente assim, desrespeitando as pessoas e tratando as pessoas de forma muito, sem metodologia. Sem nenhuma metodologia, sem nenhum conhecimento comprovado. Né? Então, paralelamente a toda essa história que eu te contei hoje aqui, eu tenho essa coisa eu sou voluntário, eu dou o tempo, meu tempo, para dinamizar esse mercado e disciplinar esse mercado.
Hoje faço parte, agora já me afastei do chapter brasileiro, eu faço parte do board de ética da ICF nos Estados Unidos. Então, todo ano a gente se reúne, revê o código de ética, né? Nós temos 145 países no mundo que têm escritórios da ICF, com 60 mil coaches afiliados. Perfeito. Todos credenciados. Como é que você imagina o futuro da profissão de coach? E para você que teve uma experiência que, olha só, uma carreira executiva de sucesso, dentro e fora do Brasil. Depois você se tornou um empreendedor. E hoje você é um empreendedor vinculado a organismos internacionais que trabalham na promoção, divulgação, desenvolvimento da carreira de coach. Como é que você enxerga que um profissional moderno deveria se comportar dentro de uma realidade que nós temos no Brasil e no mundo de inteligência artificial, redução dos postos de trabalho, ampliação das relações automatizadas entre as empresas? Quer dizer, como é que você enxerga esse novo mercado? Esse novo mercado já mudou, não vai mudar, nem está mudando. Já mudou, né? Então, nós temos plataformas que operam com inteligência artificial no seu background para fazer tarefas repetitivas que os coaches precisavam fazer antes. Por exemplo, relatórios ou medição das competências, assessments, resultados dos assessments, né? As plataformas já estão aí, né? Trabalhando. A outra coisa por exemplo, uma empresa que não trabalha ainda com a inteligência artificial, ela precisa conhecer o coach, conhecer o cliente e fazer o pairing, né? Fazer o matching, se esse coach vai ser um bom coach para você ou não. A plataforma já faz isso com 75% de acerto. O resto fica no pessoal, que é um bom nível, né? Então, já mudou a atividade e vai mudar cada vez mais. Com cuidado, né, da gente não deixar o lado humano das emoções, das competências que a máquina ainda não lê. Eu me arriscaria a dizer que vai levar algum tempo para a máquina aprender. Mas pode chegar. Né? O machine learning está aí para comprovar o quanto a máquina aprende e quão rápido ela aprende. Né? Então, para os profissionais modernos, qual é a minha sugestão? Né? Se aproximar disso, não resistir a isso, né? Aprender, estudar, usar de forma ética. Né? Agora mesmo a gente ficou sabendo, eu não sei se você teve a oportunidade de ler, a CEO de Harvard acaba de pedir demissão do cargo, porque, primeiro, com ações que ela deveria ter tomado quando estourou o problema Gaza-Israel, com antissemitismo. Harvard não se posicionou e acabou tendo uma manifestação antissemitista, tal, que está custando a cabeça dela. Atrelada a isso, ela foi acusada de plágio usando inteligência artificial. Aquela coisa do ChatGPT, põe lá uma pergunta, tal. Então, esse mercado vai mudar para a engenharia de prompt, que a gente chama na inteligência artificial. É saber comandar, dar os comandos para a máquina. Né? São novas profissões. O processo de coaching não vai passar incólume. Como nenhuma atividade. Como nenhuma atividade. Então, todos nós que estamos ainda no mercado com as nossas atividades, precisamos acolher, respeitar e adotar com a ética profissional necessária. Muito bom. Agora, João, mesmo tendo a questão da inteligência artificial, ainda tem um tema relacionado à autoria, a pessoas que colocam o seu conhecimento à disposição e escrevem livros. Você também escreve livros ou capítulos? Eu escrevo. Eu me lembro que você é bom de dança, você gosta de cantar, que eu me lembro disso. Desafinadamente, mas gosta. Mas canta, gosta. Gosta de cozinhar e também gosta de escrever.
Me conta da sua experiência com escrever livros para profissionais. Então, assim, eu ainda não me dediquei a escrever um livro inteiro, mas já escrevi vários capítulos, né? Escrevi capítulo num livro chamado Compliance 360, traduzi um livro de técnicas de coaching do Tim Gallwey, que é o cara que fala do inner game, das nossas conversas interiores, e o gancho é esse. Eu trouxe para você esse daqui, que eu contribuí com um capítulo sobre ética. Coach na essência. E aí, olha só. Cada vez que eu ganho um livro, todo mundo aqui já sabe. Eu ganhei um livro, tem que escrever. Ó, o Fábio Fernandes já foi o primeiro, o João é o segundo. Dê um livro, tem que fazer uma dedicatória. Vou fazer uma dedicatória, com prazer. E aí, esse você escreveu falando do que, o coach na essência? Conta pra gente. A primeira competência do coach que a ICF quer ver no coach é a ética. A prática ética. E ética quer dizer o seguinte: não temer o não saber, por exemplo. É dizer, isso eu não sei, eu não posso te ajudar, não posso te apoiar nisso. Não é para mim. Né? É admitir a independência. E tem muita gente que quer vender as coisas porque ouviu o metal falar mais alto. Não admitindo que não é capaz de atender a necessidade daquele cliente. Né? Ou daquela cliente. Não, e necessariamente tem que se aprimorar também. Assim, nesse ponto, meu desconhecimento é tão grande quanto o teu. Vamos aprender juntos, né? Porque muitas vezes pode ser isso, pode ser até uma abertura para aprender juntos. Não é verdade? Vou desviar um pouco o olhar aqui. Pode desviar o olhar. E olha só, e eu vou falar aqui um pouco, talvez, de experiências profissionais e coisas que são extremamente relevantes. Na época que nós comentamos aqui do ABN, a transição, do Programa de Desenvolvimento de Lideranças que o banco possuía, foi algo extremamente importante para a minha carreira, porque foi neste momento que, como eu disse, que eu percebi que eu tinha talvez uma habilidade empreendedora, que até então do banco eu tinha uma visão de ser executivo, ter uma carreira, e foi onde eu comecei a pensar que talvez a minha carreira não seria uma carreira com desenvolvimento executivo, mas talvez um desenvolvimento muito mais na visão de empreendedor. E aí vieram todas as empresas que eu passei por um processo. E hoje eu brinquei com um amigo esses dias que o próprio Mirio já ouviu falando isso, que eu hoje me sinto um business designer. Quer dizer, alguém que é capaz de tirar uma ideia, colocar num PowerPoint ou colocá-la no papel e transformar esta ideia no negócio, numa empresa e trabalhar para o sucesso. E eu vejo, João, que assim, que o trabalho do coach, para mim, pelo menos, ele foi de fundamental importância. Porque se eu não tivesse passado, talvez, por um processo como esse, se nós não tivéssemos tido as nossas conversas infindáveis, porque a gente conversava muito a respeito, assim, do que seria uma carreira paralela, do que seria um negócio pós uma carreira do banco, até porque você estava vivendo aquele momento e, assim, você, de alguma maneira, você tinha duas coisas. Não sei se de uma maneira empírica ou não, mas você tinha uma preocupação de olhar a sua carreira, debater com o que você estava pensando e também preparar aqueles que estavam com você para, se no momento você tomasse a decisão de sair, para que essas pessoas, esses profissionais, estivessem preparados para sentar na cadeira, para ocupar posições, porque você eventualmente não estaria lá. E eu confesso que aproveitei muito disso, nas duas vertentes, na vertente do desenvolvimento enquanto executivo e também na visão do que seria o Eduardo enquanto empreendedor, enquanto empresário, enquanto executivo da sua própria empresa, que é o que eu acabei me tornando hoje. Se experimentar nisso. Isso. E me permitir. Então, assim, para a gente fazer um fechamento aqui do nosso processo, e eu agradeço o livro que você já escreveu, me dá aquele aqui de volta. Olha só. E vocês estão curiosos com o que ele escreveu, mas eu não vou ler para vocês, tá? Sinto muito. Isso aqui é pessoal, isso é meu agora. Mas, João, vamos lá. Para a gente fechar o nosso ciclo aqui. O que você, olhando para a sua câmera, você diz para os profissionais que estão no mercado e profissionais dos mais diversos? Enquanto coach, você trabalha para que as pessoas tenham ali, eventualmente, o desenvolvimento da sua carreira, indicando para elas aquilo que é importante, aquilo que é necessário fazer. Então, é um tipo de carreira. O processo de transição, porque eu me lembro que quando eu comecei a fazer transição, várias pessoas me disseram assim, inclusive na FIA. Estou falando do James Wright, que é uma pessoa maravilhosa, já falecido, então aqui em memória, minha homenagem a ele. Mas ele me falou assim, Eduardo, você tem certeza
que você vai abandonar uma carreira de sucesso no mercado financeiro para se tornar um empreendedor e um empresário, a maioria das pessoas não conseguem fazer isso. Eu não acho que a maioria não consegue, tá? Não sei se é porque a minha experiência foi boa, mas eu acho que desde que você faça de uma maneira muito aplicada, e você é uma das pessoas mais aplicadas que eu conheço, você saiu do banco, você citou vários cursos que você continua fazendo, que você continua representando, que você representa empresas internacionais, organismos internacionais no Brasil, isso é porque você não parou no tempo. Quer dizer, quais são as dicas ou quais são as sugestões, os conselhos que você daria para esses profissionais que querem ter uma carreira executiva de sucesso, que pode ser interrompida e não depende de você interromper ou não. Quer dizer, você eventualmente pode ser demitido em alguma maneira que você não espera, por um processo natural de qualquer organização que acaba olhando a necessidade da lucro. Como é que se adapta ao que seria esse novo momento de vida, considerando aqui a tua formação como coach e a tua experiência pessoal? Vou responder isso, mas quero honrar aqui o James Wright, o que ele foi para você, para mim foi o Celso Hildebrand Grise da FIA, quando eu fiz o MBA. E ele dizia, naquela oportunidade, empreenda. Se der errado, levanta, faz outra, empreenda novamente, tente, experimente, se permita, como você bem disse. Né? De novo, né, para o pessoal que está nos assistindo, ou que vai nos assistir aqui. O segredo é ter intencionalidade em tudo que a gente faz. Esse, para mim, é o caminho do que tem que dar certo. Fazer com paixão. Se você escolher, né, como o pessoal que está trabalhando aqui hoje com a gente, né, fazer o que vocês fazem na mídia, que vocês sejam os melhores. Se você quer ser banqueiro, que você seja o melhor. Né? Se eu quero ser um consultor, um coach, um cara que apoia as pessoas na transição de carreira, que eu faça o meu melhor. E tantas outras profissões honrosas que as pessoas têm. Acho que a boa intenção é o primeiro ponto. O segundo ponto é se cerque de pessoas que saibam mais que você. Não tema isso. Aprenda com essas pessoas. Né? Pode parecer um pouco aqui clichê e tal, né? Mas não é. É assim, é como aprender qualquer esporte. Se você vai jogar com uma pessoa, o esporte que você escolher, com uma pessoa que não joga bem, o que você vai aprender? Nada. Você vai ficar sempre no mesmo nível, né? Então, andar com pessoas que te puxem, não que te empurrem para baixo, mas que te levem junto com eles, né? Então, eu acho que isso é super importante. Quando você falou dos nossos coaches lá no ABN, né? Eu devo muito a minha decisão de transição de carreira a dois grandes caras. O primeiro coach, o Paulo Ferro, e o segundo coach, o Christian Scholz. Né? Ambos parceiros de vida, né? O Christian menos agora, eu falo menos com ele. O Paulo Ferro eu encontro na Fundação Dom Cabral, por exemplo. Né? E ambos, quando eu fazia as perguntas de dúvida, assim, pô, será que vai dar certo? Será que minha consultoria, eu vou conseguir viver da minha consultoria? Eu vou conseguir me realizar mais do que dinheiro, renda, realização pessoal? Os caras falaram sempre assim, sem titubear uma vírgula. Eles diziam, vai a ponto de você ter que começar a parar para pensar o quanto de clientes você vai atender. Quando eu ouvia isso deles, eu dizia para eles, pô, vocês estão facilitando o meu caminho, me apoiando aqui, tal, agradeço, mas é verdade isso? E ambos diziam, você vai ver, você vai testemunhar isso e você vai me ligar para dizer que eu estava certo. Os dois me diziam isso. Então, assim, se cercar de gente boa e nunca perder as tuas boas intenções, essa é minha dica aqui. Pô, João, então assim, obrigado pelo livro, vou ler ele com todo o carinho do mundo. Agora você falou que você, estou vendo aqui, coaching na essência, e você escreveu um capítulo. O capítulo é sobre ética, é isso que você estava falando? Sobre ética.
E por que ética voltado a coaching? Porque tem uma certa banalização, como nós falamos, não tem? E não à toa, a ICF tem como a primeira competência que ela quer ver nos coaches que são credenciados por ela, a prática ética. E eu arriscaria dizer aqui para você, Edu, duas coisas. Quando você me perguntou sobre que eu disse para você, você está meio certo, né? O meio certo é que sim, houve a banalização. E minha percepção é que o mercado fará uma seleção do profissional e o não profissional através da ética. Né? Então, o que eu ouço de um cliente, eu não conto para o outro e vice-versa. Isso é um primeiro ponto da ética no coaching. Né? E que serve para qualquer profissão. E que serve, claro que sim. Qualquer empreendedor, empresário, que ele vive no dia a dia é isso. O que você aprende com o seu cliente A, você não pode passar para o cliente B como uma possível solução. Né? Desde que você prime pela ética. Então, e é pela ética que eu quero e trabalho muito para isso no board da International Coach Federation, divulgando a seriedade que esse mercado tem para esse mercado credenciado, para esse mercado que eu disse aqui na nossa conversa. Quando você for abordado por alguém oferecendo os serviços de coaching, que você pesquise, vai checar nos sites dessas entidades que regulamentam. Né? É por autorregulação nos Estados Unidos e por regulamentação na Europa. Né? E aqui no Brasil, como eu disse, tem PLs, projetos de lei que pode ser... Mas são iniciativas ainda, né? Ainda aqui no Brasil são iniciativas. Então, e mesmo depois que tiver um projeto de lei, né, João, a gente sabe que não necessariamente é cumprido ela será seguida. Então, por isso que o mercado tem que reconhecer. Exatamente. Então, a depuração desse mercado inicia pelo código de ética, pela ética dos profissionais que estão atuando como coach. Muito bom. A ponto de eu já ter tido conversas infindáveis com os meus colegas credenciados que estão chegando num ponto assim de terem vergonha de dizer que são coaches. Eu não me furto a dizer isso. E também não me importo se alguém que não me conheça direito dizer, esse é mais um, tal. Né? É por minhas ações, pela minha prática, pela qualidade de serviço que eu ofereço que eu vou provar o contrário. E as referências que você tem, né? Porque acho que o ponto é esse. Quais são as referências? E aí um coach, um consultor, um auditor, ele pode demonstrar quais são as referências de carteira que ele tem, diferentemente de quem está no mercado financeiro. Né? Nós não podemos. Tem uma regulação lá. E aí alguns clientes me passam algumas referências. Não, esquece. O mercado financeiro não pode passar. Se quiser trabalhar com a gente aí, você sabe que a nossa volumetria, sabe o quanto é, será muito bem atendido. E você tocou num ponto que, olha só, eu levei para o mercado financeiro, para o Eden Bank, uma visão de como se posicionar muito relacionada ao processo da ética, da essência e da individualização de cada um dos clientes. Hoje nós atendemos aos clientes num conceito que nós chamamos de private business. Então nós olhamos pessoas jurídicas de médio e grande porte que nós atendemos e desenvolvemos uma estratégia para cada um dos nossos clientes. E essas estratégias são individualizadas e passam por um comitê de avaliação, justamente para garantir que uma informação que eventualmente você teve num outro cliente não está sendo trazida para este novo cliente como um facilitador. Simplesmente porque isso não seria algo correto de se fazer, não seria algo ético, e é pegar um atalho que na realidade você está burlando aquilo que você tem de mais precioso, que é a confiança que o cliente tem no seu trabalho, na sua instituição. Os princípios, exatamente. Muito bom, João. Chegamos ao final. Agradeço imensamente. Volto a dizer, para mim é uma felicidade, uma honra gigantesca tê-lo aqui.
Já disse abertamente para você que você, para mim, foi sempre uma grande inspiração, um mentor para minha carreira. Eu sempre olhei muito do que você fez para me inspirar, para reavaliar. Você sempre teve uma característica de franqueza muito importante. Eu carrego muito isso para minha vida, porque eu me senti sempre valorizado em trabalhar para você, depois com você, e hoje somos aqui parceiros e amigos e trabalhamos e um está o tempo todo nutrindo aqui o que seria a carreira do outro. Então, assim, muito obrigado por tudo que você agregou à minha vida, à minha carreira, e fica aqui o meu agradecimento para você, para todos os amigos e principalmente a quem está nos vendo. Queridos e queridas, mais uma vez, muito obrigado. O Edam Pod é feito para você. Não se esqueçam mais uma vez de comentar, curtir, se inscrever e compartilhar. O Edam Pod que é para você, também é para os seus amigos. Muito obrigado e até breve.